Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Estamos começando aí hoje, dia 6 de abril de 2021, o nosso episódio número 104. E hoje vamos falar sobre um tema que o pessoal tem me pedido muito, que é um convite para a gente conversar sobre a ansiedade nas nossas crianças e adolescentes. Muita gente vem falar comigo: Pedro, tá difícil para mim que sou adulto, como é que eu faço com meu filho, com a minha filha, ou às vezes até com meu sobrinho, com as crianças que eu me relaciono, que eu acompanho aqui em casa, e está sendo um desafio grande para todo mundo, né? E aí, eu não quis falar sobre isso sozinho, quis chamar uma pessoa muito especial, que é especialista nessa área, trabalha com isso, vivencia, ensina sobre essa temática. Então deixa eu já convidá-la aqui para a gente começar. A gente vai falar com a Milene Bernardes, do Instituto Ludoterapia DIBS aqui. Deixa eu ver. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Puderem falar aí de repente o nome, como é que vocês estão falando, quiserem falar de filha, qual é a idade. Oi, Milene! Ei, boa noite, conseguimos. Conseguimos, né? Pois é, que eu te perguntei para ver qual que a gente ia conversar por aqui, né? Mas depois que eu vi que você entrou ao vivo, eu falei: então deixa eu entrar lá para te convidar para cá, mas que bom que deu certo por aqui. Deu certo, estamos juntos. Boa noite todo mundo que está entrando. Boa noite, P. Obrigada pelo convite. Finalmente. Ah, pois é, né? Eu que agradeço muito você ter aceito aqui, como eu estava falando aqui antes de entrar, né? Um tema que as pessoas estavam me pedindo muito, me perguntando muito, e até num dia que eu vi que você fez um post, um vídeo, né? Porque além de tudo, você esteja, a gente vai falar sobre várias coisas aí, mas além de tudo, você está adaptando e lidando com esse universo, inclusive do atendimento online com crianças e adolescentes. Então, acho que esse é um recurso importante aí. Eu sei que tem um monte de pais e mães que estão enfrentando desafios, às vezes, nessa parte de educação também, à distância, de como lidar com as emoções ali com as crianças. E aí eu já falei logo contigo ali, já quis te convidar, e que bom que a gente conseguiu finalmente alinhar a agenda aí, né? Com certeza. Eu estava numa aula agora, acabei de dar uma aula sobre o brincar e a facilitação terapêutica para uma turma de psicologia da Anhanguera. E aí eu falei, olha, só pode ser 6h30, que se for depois disso eu não posso, porque tem a live com o Pedro. E deu tudo certinho. Ai, que bom, que bom. Eu estava atendendo aqui também, então foi o tempo de sair aqui e entrar, mas que bom que deu certo. Deixa eu até, inclusive, fixar aqui o tema. E aí, pessoal, eu queria até, se você me permite também, Milene, que o pessoal que tiver criança e adolescente puderem comentar um pouco, às vezes até dos desafios que estão vivenciando, e quem sabe, às vezes, se quiserem trazer alguma pergunta, algum comentário, eu vou tentar ficar de olho aqui na nossa conversa e ficar de olho aqui nos comentários também. Eu até incentivei o pessoal, se quiser comentar também, se tem filho, filha, qual a idade, se quiser dizer o nome também, para a gente ir interagindo por aqui. Podemos, acho que Até a Juliana facilita, falou. né, a gente seguir esse caminho. Sim. Mas e eu queria primeiro, para a gente começar, né? O que eu pensei em algumas coisas para a gente trazer. Talvez, eu sei que a gente até colocou junto ansiedade em crianças e adolescentes, mas a gente sabe muito bem, mas você muito melhor ainda, né? Que há grandes diferenças, né, entre crianças e adolescentes, e a grande diferença é que as crianças são diversas também, os adolescentes também. Nós, seres humanos, somos diversos, né, e a ideia mas para a gente talvez trazer uma conversa aqui que possa auxiliar os pais. Então eu pensei da gente falar um pouco de como é que a gente pode estar atento, às vezes, a alguns sinais, né, em relação a perceber que talvez o meu filho, minha filha está tendo uma dificuldade ali, talvez não esteja conseguindo, né, entender o que está se passando também. E, ao mesmo tempo,
o que é possível se fazer. Talvez a gente tenha essa questão de poder recorrer a um auxílio profissional, e aí muita gente tem vindo falar comigo, tanto no caso de adultos como de crianças e adolescentes também. Bom, mas e agora, nesse momento, meus filhos estão nem indo para a escola, como é que eu vou ter uma ajuda nesse sentido? E aí, como eu disse, acho muito bacana, inclusive, que você vem enfrentando esse desafio, podendo contribuir, continuar ajudando crianças, adolescentes e famílias com um recurso tecnológico aí, que é um desafio à parte aí, né? Então, eu acho que tem bastante coisa para a gente falar aqui, mas eu queria primeiro te perguntar assim, o que te tocou nesse tema, como é que foi, assim, às vezes, a sua jornada até, de repente, poder falar um pouco sobre isso, e a gente pode, de repente, começar por aí, e depois ir explorando aqui, e eu vou lendo aqui também o comentário do pessoal. O que você acha? Tem alguém querendo dar boa noite primeiro, tá? Ah, é? Oi. E aí, bom? Uhum. Esse é o Pedro. Que legal, que bom você está prestigiando aqui também, vai ficar de ajudante aí da sua mãe. Vai me ajudar? Uhum. Vai fazendo silêncio com o cachorro, né? Uhum. Muito obrigada, de nada. Um beijo. Vai lá. Se bem que ele tá quietinho, né? Uhum. Então mantenha, por favor. Gratidão. Pronto. Então, uma amostra bem clara aí, né? De que você não só, como eu falei, não só fala sobre o assunto, ensina, atende e vivencia também na prática aí, né? No dia a dia como mãe, né? É verdade, é verdade. Bom, vamos lá. Quando você me pergunta, Pê, sobre o que me toca, né, nesse assunto da ansiedade, a ansiedade, bem como outros movimentos de desafio da nossa vida psíquica, mental, emocional, eu acho que é um chamado de novo para a atenção às crianças e os adolescentes, né? Então, assim, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sempre fui. E claro que a gente vai amadurecendo, vai trabalhando com a psicologia, vai aprendendo um pouco mais sobre autoconhecimento e tudo mais, e a gente vai entendendo que a ansiedade diz muito da gente, né? Que a ansiedade está aqui dentro. E que a gente precisa, de alguma forma, restabelecer esse contato interno para poder se salvar e se suavizar nessa jornada. Então, enquanto mulher, enquanto pessoa, a ansiedade já foi, né, assim, de primeira, um chamado meu para esse auto-olhar. Depois, enquanto mãe, né, enquanto cuidadora de outras vidas, né, enfim, assim, amparadora e, né, acompanhante dessa vida dos meus pequenos, do João e da Duda, o chamado para o olhar da ansiedade também foi grande, né? Então a gente passou, junto com o desenvolvimento da Maria Eduarda e do João Gabriel, por momentos específicos onde a ansiedade foi um sinalizador de que algo não estava bem. Então, eu costumo dizer que a ansiedade, a depressão, a tristeza, o silêncio, a agitação, a falta de atenção, todos os sintomas que acabam chegando, né, como pedido de socorro para a clínica infanto-juvenil, são linguagens internas da criança e do adolescente para algum tipo de pedido de socorro, para algum tipo de pedido de atenção, né? Então, algo não estou dando conta de lidar. Então, eu preciso da sua ajuda para movimentar, para desenvolver, para evoluir e para, consequentemente, curar e amadurecer o que eu for, né, enfrentando na minha vida. Então, como pessoa, eu vivo a ansiedade, como mãe também, e também como psicóloga, né, na lida mesmo clínica das crianças e dos adolescentes. Então, pela ludoterapia centrada na criança, que é o meu viés de trabalho, é o meu olhar para essas crianças e adolescentes, eu tenho a chance de trazer de volta para eles uma linguagem que é natural da criança e ainda é natural para o adolescente, que é o brincar. Então, eu costumo dizer, né, que nós adultos, a gente senta e fala. A gente conversa com alguém e fala, cara, eu tô muito mal, eu tô ansioso, tô tendo taquicardia, tô tendo sudorese e me paralisei em tal situação. E a criança, muitas das vezes, não consegue verbalizar, no nosso bom português, o que é que ela está passando, quais são os sintomas, quais são os desafios.
Então, o brincar é uma grande facilitação, porque o brincar é a fala, é o verbo, né? Brincar para criança não é distração, brincar para criança é verbo, né? Interagir, expressar-se para o adolescente é um brincar também. Então, eu acho que é uma chance que a gente vai ter, é um chamado para que nós também, enquanto pais, mães, professores, psicólogos, cuidadores ou convivas, né? Porque basta conviver com criança e adolescente para a gente ser chamado para prestar atenção em alguma coisa. Então, essa é a facilitação. Talvez seja muitas vezes de não querer trazer uma solução ou querer já dar dicas, né, para criança e para o adolescente, mas engrandecer e permitir que essas emoções que eles próprios estão experimentando de virem à tona de uma forma mais genuína, mais original, porque pode sim ser uma ansiedade crônica, uma questão clínica severa, mas pode ser um momento pontual de ansiedade. Então, se a gente já vem com receita, com desespero e não acolhe para poder ter um feedback pontual e individual, né, daquela criança, daquele adolescente, muitas das vezes a gente perde a chance de estar inteiro na relação. E se a gente perde a chance de estar inteiro na relação, a gente perde a chance de deixar que essa criança e esse adolescente realmente vivam a própria inteireza e ganhem também autonomia para poder se avaliar, né? Não de minha mãe disse que eu estou ansioso. A minha mãe conversou comigo e eu tenho esse sintoma antes da aula. Então a gente também vai clarificando para eles quem eles são e quem principalmente eles não são. Né? Então, eu acho que vai muito por aí, da gente caminhar lado a lado, né? Eu digo que a gente não vai na frente dando orientação e a gente nem vai atrás analisando e rotulando. A gente vai de mãozinha dada, tanto com as crianças quanto com os adolescentes e as famílias também. Porque às vezes é um sintoma coletivo, né, Pedro? Tá aí a Isso. pandemia que não deixa a gente mentir. Então, eu acho que a pandemia, ela veio para realmente colocar todo mundo junto no mesmo quadradinho, né? Sem ter para onde correr. E mesmo que a gente ainda conseguisse correr para algum lado, o retorno era para dentro, dentro de casa e dentro de si mesmo. Então eu acho que a gente ganhou muito nisso, porque as coisas todas vieram à tona, né? E agora com estudo online, né? Aula online, encontro de família online, é tudo pelo computador, né? Então, assim, isso é um fator extremamente causador de ansiedade, né? Potencializador de ansiedades antigas também, né? Autoestima, insegurança, né? A falta de repertório, a questão do tédio, né? A tristeza, a depressão e, por que não, a ansiedade também. Então, foram picos muito grandes que a gente teve que acolher e enfrentar nessa pandemia, né? Esse isolamento social. E que aí a gente ajudando pais e mães, ajudando professores também, a gente acabou facilitando muitas relações e facilitando evoluções familiares, né? Não só no contexto individual, mas no contexto coletivo mesmo da família. Uau, maravilha, legal. E você citou alguns pontos assim que eu queria até voltar, né? Essa questão, talvez até dessa importância do brincar, né? E essa questão da linguagem, né? Às vezes, como você disse, às vezes nós, como adultos, a gente tem a tendência de querer trazer a nossa linguagem para eles, né? Ou puxá-los para a nossa forma de ver, ou de falar, ou de enxergar, e às vezes, como pode ser rico, a gente eventualmente fazer o contrário também, né? De repente sentar ali junto e brincar. Eu queria até voltar um pouquinho nisso, mas eu quero só já ressaltar que o pessoal já foi comentando aqui, a Janaína falou que tem uma filha de 15 anos, né? A Lindy, que é uma moça de 16, o A Lindy é Pereira aqui, minha João amiga, Paulo. Pedro. Oi? A O Lindy é quê? minha amiga. Ah, olha só, tá vendo? Que bom, seja bem-vindo aqui também, Lindy. Então, o João Paulo, né, falou aqui que vejo meu filho com muita ansiedade, sem vontade de estudar, vamos conversar com ele para levá-lo para o psicólogo, então já fica talvez até uma pergunta aqui, né? Dificuldade para dormir também. A Samela falando que tem duas meninas, né, de 7 e de 5 anos. A Eninha tem 3, o Arthur de 18, o Abraão 16, a Rebeca de 10 anos. Além de também outro de 6 anos, muito ansioso. Opa, deixa eu...
aqui. Cal... A Michelle preocupada aqui se a live vai ficar salva, então vai ficar salva sim, depois vai para os aplicativos de podcast, é só você encontrar lá no Fala Ansiedade, mas vai ficar aqui no Instagram sim. A Vanessa falando, né, minha filha de 13 anos, ela fica muito no quarto, no celular, o que eu posso fazer? Talvez já tem algumas perguntas aí, né, como talvez essa questão do estudar, essa questão de talvez com 13 anos ali, já tá mais no quarto, com o celular. Deixa eu só ver se eu dou uma passada geral aqui, depois a gente pode até tentar voltar para responder, né? E a Neco, né, a Inês, falando que já tem 3 netos de 13, 14 e 16, né? Bem lembrado, Inês. A Inês está sempre acompanhando a gente aqui. Eu falei de filhos, ou de sobrinhos até, mas tem os netos também, né? E a Aninha dizendo que a filha também de 10 anos está ansiosa por não ter o que fazer, né? Como você disse, talvez essa questão aí do ócio, né? E, Milene, foi interessante porque você foi falando, inclusive, da questão da ansiedade, né? Mas eu queria também te perguntar como é que foi despertando esse seu interesse pela essa área, né, do atendimento infantil, do acompanhamento de adolescentes, como é que isso foi? Não sei se isso já veio na psicologia, foi uma coisa meio que experimentando, né? E eu até quero, inclusive, não só te agradecer e contar para o pessoal aqui, que a gente já se conhece, inclusive, há um tempinho aqui, eu estava tentando depois pensar na minha cabeça qual foi a data, né? Porque eu também, antes de me formar, eu trabalhava, atendia criança, atualmente não atendo mais criança, mas atendia criança, trabalhava com criança e fiz uma formação em ludoterapia no Centro de Psicologia Humanista com a professora Milene, né? E se eu não me engano, foi lá para 2007, por aí. Não sei se foi. Acho que foi mais ou menos 2008, 2007. Pois é. Então, mas eu queria saber de você, assim, como é que foi esse teu interesse? Como é que te despertou isso e essa vontade de continuar e tudo mais? Bom, na verdade eu sempre tive uma paixão muito grande, uma admiração muito grande pelas crianças, né? E aí quando eu passei na faculdade, eu passei em 3 cursos, e meu pai riu, falou assim, não sei por que você está fazendo 3, se você passar nas 3, eu pago as 3. E aí eu passei nas 3, eu passei para Letras e Tradução na UNB, e a UNB estava de greve, e a psicologia do CEUB começou primeiro. E aí a psicologia para mim foi um encantamento, né? E aí durante a minha faculdade eu dava aula de inglês para crianças e adolescentes para ajudar meu pai a pagar a faculdade. Então aquilo, né, de dar aula, de estar com crianças, me colocava num lugar de trazer interesse, de deixar interessante para eles. E aí sempre a minha constatação era de que o lúdico, o brincar, e esse jeito mais fluido de ser com eles, ser com e não ser para, né? Fazia com que as minhas aulas ficassem enchendo, né? Então o diretor falava, ó, eles estão falando para os colegas, a turma tá cheia agora, ó, que bom, a sua turma tá enchendo. E aí eu comecei de um aluno para uma turma com 15 adolescentes, a coisa foi melhorando muito. E a mesma linguagem facilitadora também era legal com os adultos mais velhos, né? As turmas de idosos que eu também tinha. Então isso também foi me colocando num lugar onde a percepção pelo lúdico como linguagem, né, como um resgate de uma fala autêntica do ser humano, era possível e era eficaz. Então, quando eu fiz a faculdade, conheci a Ana Lúcia Palma, e aí ela fez entrevista, foi a primeira vez que eu vi uma entrevista da abordagem centrada na pessoa ao vivo dentro da faculdade, e aí eu fiquei apaixonada, porque ela não inferia, ela não julgava, ela não direcionava o cliente, né, para o que ela, terapeuta, achava que precisava, mas ela ia acompanhando ele no que ele trazia de sabedoria pessoal. E aquilo para mim foi bombástico. Aí eu fiz a formação de Ludo com a Viviane Daimon, que aí para mim abriu todas as portas, fez todo sentido, foi quando eu conheci a Virginia Exline. E aí eu apaixonei não porque fosse algo que eu admirava, mas porque era algo que já fazia sentido para mim, né? Eu tive uma Quase que se infância... identificou ali, né? Isso, eu tive uma infância lúdica no interior de Minas Gerais, né? A minha infância foi em Patos de Minas. Então acabou que eu vivi muito aquilo de brincar na rua, brincar com o outro, fazer teatro, né? A gente fazia teatro nas garagens. Então tudo isso começou a ter muito sentido.
E esse é um dos pontos, inclusive, que eu falo muito, né, para as pessoas. O trabalhar com pais e mães na clínica, trabalhar com a formação de psicoterapeutas, é trabalhar com o resgate da própria infância deles, da própria adolescência deles. Mas, peraí, a gente vai voltar a ser adolescente, vai voltar a ser criança e etc. Não, não tem mais jeito. Infelizmente, não vamos voltar a ser crianças. Mas dá para a gente resgatar o que foi efetivo, ou curar o que não foi efetivo também, né? Para poder não passar para frente essas dores para os nossos pequenos, sejam crianças, filhos, sobrinhos, clientes, pacientes, né? Alunos. Então é esse o movimento assim de sentido que eu acho que a X-Line e Carl Rogers trouxeram para mim. E aí eu fui trazendo, fui investigando. Em 2015 eu fui para os Estados Unidos para fazer uma semana de imersão, que foi muito significativa também, porque eu conheci outros autores, outras referências, inclusive estudos, né, assim, baseados em evidências sobre o efeito curativo desse brincar, né, de como que a gente pode realmente resgatar isso com as nossas crianças e adolescentes, né? E de como é essa atenção diferenciada para o adolescente e para a criança. Porque realmente é como você falou, Pedro, a linguagem lúdica não é a mesma para as crianças, não é a mesma para os bebês, não é a mesma para os idosos e, consequentemente, não vai ser a mesma para os adolescentes. Então, quando o terapeuta está inteiro, ou o pai e a mãe estão inteiros naquele momento de interação, a gente consegue acessar o que é significativo para o nosso adolescente, para a nossa criança, para o nosso idoso, e poder oferecer isso para ser uma linguagem realmente efetiva. E aí a gente faz evoluções, né, gigantescas, terapêuticas, familiares, enfim, qualquer área ou seara que a gente resolver plantar. Então, eu acho que é muito por aí, assim, esse chamado para ludoterapia, para terapia com crianças, adolescentes e, consequentemente, com famílias, veio, eu acredito, muito da minha própria infância, da minha própria adolescência. Eu tive uma mãe que conversava demais, né? Então, a mamãe sempre falou muito, conversou muito, sempre foi muito franca, às vezes até franca demais, mas isso me colocava num lugar de aceitação, né? De olhar para mim como quem eu era, né? E oferecendo o que eu podia. Então, acho que isso também traz para a gente, enquanto pai e mãe, enquanto preocupados, né? Esse lugar de igualdade, né? Ah, mas é só uma criança, não entende nada. Para tudo, né? Para tudo. Apaga a luz. Vamos voltar. Ele entende dele. Ah, mas só tem 4 anos. Mas entende de ser essa pessoa com P maiúsculo aos 4 anos. Então, ao brincar, deixe que o de 4 anos te leve para o lugar onde ele precisa, e não para o que você acha que tem que brincar, né? Ao ouvir um adolescente falar do novo vídeo do TikTok, ou da nova estrela, né, digital influencer que ele está seguindo, deixa que ele te traga a importância que ele está dando para aquele movimento e não o que você está julgando daquele ser que está com cabelo verde, dançando e rebolando no TikTok. Né? Então, é um exercício de muita empatia, é um exercício de muita permissão para que o nosso adolescente seja quem é e para que a nossa criança seja quem é. Porque aí, nesse movimento, a gente ganha uma permissão fundamental de dar a mão e visitar a essência do outro, a convite. A gente se sente convidado para estar ali dentro, né? Para ver mazelas e maravilhosidades, mas a gente se sente inteiro, né? Então é um exercício. Não é fácil, porque a gente é ensinado a educar, limitar, cercear. Então é uma movimentação de desconstrução e de consequente construção efetiva de uma relação respeitosa. Acho que vai muito por aí. Uau, que demais. E eu queria, inclusive, trazer um ponto de atenção aqui para o pessoal que está acompanhando, seja o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo, quem vai assistir depois, ou quem está talvez ouvindo aí depois, de algum aplicativo de música, de podcast, mas eu acredito que há uma profundidade nisso que você está trazendo, né, Milene? Que pode ser um divisor de águas mesmo, tanto na relação com os filhos, com as crianças, com os alunos, e pode ser algo uma troca tão rica, né, que pode promover saúde para um lado e para o outro, né? E um aprofundar de um vínculo, que eu acho que é uma coisa muito bacana. E você falando da sua história,
às vezes eu brinco até que, às vezes, de alguma forma, isso aconteceu comigo, que você escolheu, mas ao mesmo tempo parece que você foi escolhida, né? Quando você disse que estava aula e a coisa foi vindo, foi rolando ali, né? Então foi meio que um movimento ali, meio que de mão dupla ali, né? Quer dizer, você foi rolando um negócio e você foi curtindo, né? Inclusive, a Clarissa aqui, que é a mãe da Catarina, da minha filha mais velha, aqui, tá falando aqui, parabéns, perfeita a sua fala, ela é educadora também, então que legal que você está aqui, Clarissa, acompanhando aí, e ela, inclusive, é a mãe de uma mais nova, quase que podemos dizer uma estrela do TikTok também, que é a nossa filha Catarina, que ela tem 7 anos, mas já está namorando aí a fazer os vídeos dela no TikTok. Mas eu queria comentar uma situação que eu vivi, que acompanhei, eu acho que vai um pouco bem nessa linha que você está trazendo, e talvez até queria te perguntar o que você acha sobre isso, e o pessoal pode ir acompanhando aqui também. Mas eu lembro uma vez que eu atendi uma menina que ela tinha, na época, acho que uns 11 anos, e ela já tinha uma situação difícil em casa, já tinha passado por alguns profissionais, não tinha se identificado. E aí, até que a gente começou, e era bem numa época que tinha uma disputa entre Harry Potter e vampiros, se eu não me engano. Então tinha uma galera, dizer que na galera da escola tinha uma galera que curtia muitos vampiros e a galera que curtia os Harry Potter, e tinha uma rixa. O Harry Potter não, o Harry Potter, e tinha uma rixa em relação a isso. E aí eu lembro que eu não tinha lido Harry Potter, praticamente não conhecia, assim, né? Conhecia de ouvir falar, mas ela, nas sessões, ela vinha me contando muito, ela era muito empolgada com Harry Potter, então muito do que a gente passava ali na sessão era ela me contando do Harry Potter, da varinha, que tinha isso, que tinha aquilo. E o mais interessante é que, às vezes, eu não sei, para mim, na época, né, mas hoje em dia ela já deve ser adulta, então espero que esteja bem, assim, mas na época a gente fica até com um conflito de, não, peraí, eu tenho que mostrar serviço aqui, eu estou sendo pago para atender e para resolver um problema que ela tem em casa, problema de não sei o quê, mas ao mesmo tempo, às vezes, em alguns momentos, talvez eu consegui relaxar um pouco mais e ficar à vontade ali, ouvir, e era legal, e a gente estabelecia ali um vínculo muito interessante, e o mais impressionante, que eu acho que isso a gente vai só vivendo para ver, quando tinha as devolutivas com os pais, eventualmente a gente conversava com os pais vinham, Pedro, ela melhorou na escola, ela tá bem nisso, tá bem naquilo e tudo mais, né? E aí eu fiquei brincando até, e já conversei em algumas outras ocasiões, né, que se a gente chegasse, eu quero até que você consiga contextualizar isso para mim, se a gente chegasse para os pais e falar, olha, eu fiquei conversando a sessão inteira sobre Harry Potter, ou eu joguei um joguinho da pizza, ou eu brinquei de massinha, ou a gente pintou tal e tal coisa. Os pais iam falar, pô, mas eu quero meu dinheiro de volta, eu tô te pagando para você ficar fazendo isso, né? Estou pagando caro aqui para você ficar brincando. E era impressionante quanto que nessas horas e nessas situações, e só talvez a gente vivenciar bastante isso para ver o quanto que era aquilo ali que talvez fazia a maior diferença, né? E eu me lembro dessa história até hoje de vários outros exemplos. Então eu queria te perguntar o que você acha sobre isso, né? E eu acho que também é uma coisa para o pessoal ficar bem ligado aí, né? Claro que no caso dos pais, é importante estabelecer limites, tem toda uma questão da educação, tem todo um processo. Mas se permitir, às vezes, ter esses momentos também, talvez sejam os momentos mais ricos e momentos de maior crescimento, desenvolvimento. E pode ser muito divertido, inclusive, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho o que você acha disso, dessa história aí que eu trouxe. Bom, eu acho que isso, assim, a priori, quando você começou a falar, Pedro, me traz a nossa necessidade de primeiro olhar para a gente, sabe? Enquanto terapeutas, por exemplo, lá quando você ficava ansioso de, ai meu Deus, preciso apresentar um serviço, né? Preciso dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Quando a gente oferece a nossa tranquilidade em ser e estar, né? A gente permite que a criança e o adolescente em terapia sejam e estejam em conforto pessoal também. Seja para não falar nada, porque às vezes a sessão também fica em silêncio, seja para confiar e falar o que quiser, sobre o que quiser. Então, a gente precisa realmente estar bem para dar conta desse processo. E isso também vale para nós, enquanto pais e mães. Muitas das vezes a gente não está em paz. Muitas das vezes a ansiedade que a gente percebe nos nossos pequenos é nossa.
Somos nós que estamos naquela vibe, naquela linguagem, naquela repetição programada, né? Então, agora, por exemplo, em pandemia, poxa vida, gente, quem foi que não estressou, né? Não ficou ansioso, não entrou em pânico, não teve um momento em que sucumbiu mesmo a todo medo, a toda dor, a tantas notícias, a tanta perda, né? A questão mesmo dessa ameaça está tão pertinho da gente e poder passar como assintomática para alguns e como mortal para outros, né? Então, isso tudo que a gente passou tirou a gente do lugar comum, onde a nossa preocupação eram, né, as preocupações eram outras. Então, é óbvio que agora, vivendo toda essa quarentena, toda a pandemia, todo esse chacoalhar existencial que a gente foi, né, colocado, é óbvio que ficava mais difícil de segurar a onda, de estar oferecendo essa inteireza. Mas espera aí, Milene, deixa eu te fazer uma pergunta, que sou eu comigo agora. Se eu não estava legal, como é que eu ia oferecer essa inteireza? Aí é que Já me tá. perguntaram isso, inclusive, num plantão nosso. É muito por aí. Se eu não tô legal, a minha inteireza vai ser dizer para os meus filhos: eu não tô inteiro. Eu preciso de pausa. Eu preciso de um colo, de um momento. Mamãe não tá dando conta agora. Vem cá ficar comigo um pouquinho. Vamos quietar aqui um pouquinho, né? Vem aqui, vamos, porque esse movimento de reconhecer a nossa limitação e a nossa humanidade nos coloca nível a nível com eles e nos transforma também, né? A gente sai daquele lugar de pais imbatíveis, profissionais perfeitos, para poder entrar no mesmo lugar de limitação. Para eu poder estar inteira com você, eu preciso descansar agora, porque senão a mamãe não dá conta, né? E isso é uma postura que a gente vai desenvolvendo de forma estrutural dentro da família. Né? Então, é uma movimentação de empatia, de acolhimento, de respeito, né? Por Não exemplo, preciso quando a gente engolir toma. toda a minha vulnerabilidade ali, ou fingir que eu estou perfeito, ou não posso mostrar nada ali, que eu estou, sei lá, muito mal por dentro, fazer uma cara ali de paisagem. Pelo que você está Eu dizendo, não às vezes é o preciso contrário. camuflar. Exato, eu não preciso camuflar quem eu sou, né? Eu não preciso fingir que sou forte quando eu não estou dando conta de ser forte, né? Então, essa movimentação de autenticidade é o que vai também permitir que o seu filho seja autêntico e fale: mamãe, eu queria muito essa aula hoje, mas eu tô com muito cansaço, eu posso ver 10 minutos de YouTube? E se você olhar para a sala e ver que está uma bagunça, uma barulheira, e que ele vai se acalmar um pouquinho em 10 minutos de YouTube, por que não? Então são situações tão únicas que não é receita de bolo. Eu não posso virar num vídeo do YouTube e falar: olá, gente, bom dia. Vamos todos deixar 10 minutos de YouTube para todas as crianças e adolescentes, porque isso é um medicamento legal para a ansiedade. Não é isso. Mas é porque, de acordo com a relação que a gente vai desenvolvendo dentro da família, dentro de casa, isso vira um sistema de equalização. Então a gente começa a ficar todo mundo ali. Ah, Milene, não tem briga na sua casa? Não tem estresse? Tem, aqui tem, tudo normal, como tem em todas as casas, né? É um que briga com o outro e tudo mais. Mas o acolhimento disso é diferente, né? Então, assim, hoje mesmo eu falei para o João e falei baixinho perto dele, eu falei: filho, você percebeu que você melhorou o jeito de falar para me pedir tal e tal coisa? Mas que quando você foi falar com a sua irmã, você falou nesse jeito? Ele falou: aham. Eu falei: pois é, mamãe não gosta. Porque ela fica triste, eu fico triste também, e a gente é tão unido, nós três, a gente tem uma relação tão legal, bora manter? Tá, mãe, tá bom, eu vou me esforçar. Foi o que ele disse. Ou seja, tá difícil para mim. Eu acho ela Não vou terrível. prometer, Ela não, tem mas 15. já que você falou com jeitinho, eu vou fazer um esforço. É isso. E é um reconhecimento da própria limitação, Pedro, porque as crianças, elas têm condição total de se reconhecerem e de se colocarem. Então, se a gente facilita esse movimento, isso vai fluir. Se a gente facilita o movimento do bloqueio, do não acolher, do não conversar, isso vai fluir.
Isso vai fluir como essência, isso vai fluir como, bom, minha política em casa é essa, então eu vou fluir dessa forma. Então, sempre existe uma possibilidade de acolhimento e reflexão dessas crianças, né, desses adolescentes. Acho que passa muito por aí também. E a gente foi chamado nessa pandemia a mudar os jeitos. Né? Tem muita coisa que estava funcionando porque o menino passava a semana na escola. Agora o menino passa a semana dentro de casa. A gente não teve mais para onde correr. Somos nós. O olhar agora foi para dentro, né? Então eu acho que tudo que veio para colocar a gente em contato com a gente, com os nossos amores também, né? Uau, com certeza, com certeza. Eu até quero ler aqui um comentário da Inês e depois a gente puder voltar para aquelas duas perguntas que ficaram lá atrás. Mas a Inês comentando aqui, né, que eu aprendo demais com os netos, tento aprender o mundo deles, as músicas que gostam, inclusive às vezes interpretamos as letras, as séries, né? Legal, Inês, que você está trazendo aqui, eu lembrei de uma frase, né, que parece que há um desafio da nossa humanidade, que parece assim, que a gente aprende a ser filho depois que a gente é pai. E às vezes a gente aprende a ser pai depois que a gente é avô, né? Mas a coisa às vezes vem meio que depois. Então, obrigado por você estar comentando. E eu acho que até esse papo que a gente está tendo aqui talvez pode ser uma ajuda, né? Para quem sabe a gente refletir um pouco sobre isso enquanto a gente ainda está na luta ali, né? Seja sendo filhos, sendo pais, enfim. E também sendo nós também, ou tios, professores, como a gente estava falando, né? Mas Milene, então, se você pudesse, teria alguma, como você falou, né? Não existe uma receita de bolo, né? E uma coisa que, quem faz isso vai dar certo. Mas eu sei que muitos pais estão tendo essa dificuldade em relação ao filho querer estudar, querer assistir às aulas, não querer assistir. Não sei se você está vivendo até pessoalmente esse desafio em casa. O que você poderia trazer de reflexão ou de possibilidades para talvez alguns pais que estejam vivenciando essa situação com os filhos? Eu acho assim, Pedro, a ansiedade, assim como os outros chamados todos, né, foram alertas, foram emitidos alertas durante todos os dias da nossa convivência. A pandemia potencializou, né? Se você perguntar para mim, Mi, depois da pandemia aumentaram os casos de ansiedade, aumentaram os casos de depressão em crianças e adolescentes? Gente, potencializou. Não aumentou, a gente potencializou, porque onde eu ainda tinha válvulas de escape variadas, o rolê no shopping, né, sair para casa do vovô e da vovó, correr, academia, tudo que eu ainda podia fazer como válvula de escape e higiene, não só física, mas mental, eu não tive mais. Então a coisa toda potencializou, é como se a gente tivesse colocado todo mundo num potinho de vidro e vedado. Então aquilo ali foi ficando maior. E sim, né? Meu Deus, gente, é muito difícil menina em aula online. Vocês não têm noção. Eu estou exclusivamente com João Gabriel e Duda desde 2020. Eu, João Gabriel e Duda. Então, assim, é uma adolescente, né, que está passando pelos movimentos de adolescência. É esse o pano de fundo que eu tenho, que é a fase de desenvolvimento dela, e uma criança, né? Então, Duda tinha 14 ano passado e João tinha 7 ano passado. Séries diferentes, vivências de desenvolvimento, enfim, infantil e adolescente diferentes. O desenvolvimento humano, né, sob a qual estava incidindo essa luz, eram diferentes. Então, a movimentação tinha que ser o quê? Diferente com cada um. Não dá para colocar a mesma regra para um, mesma regra para outro. Então, o primeiro pedido é: olhe para cada filho de forma exclusiva, né? Cada criança que está em casa vai ter um padrão, vai ter uma estrutura, uma dificuldade ou uma facilidade diferente dos demais. Então, se a gente não quiser pirar muito, né, a gente vai realmente poder organizar alguma coisa. A gente vai perceber que a criança não está dando conta. O que é a ansiedade? É a gente não estar dando conta do que a gente daria conta em outros momentos, né? Então, a ansiedade só não, né? Mas qualquer problemática emocional, né, mental, é a gente sinalizar que, oi, eu dava conta de encarar um luto, agora eu não estou dando conta, agora eu dou conta de assistir uma aula, agora eu não dou conta. Então, como é que a gente vai perceber isso nas nossas crianças, nos nossos adolescentes? A queda da motivação, a falta de energia,
as respostas toscas, né? Então vão ficar mais grosseiros, a paciência vai cair, a disponibilidade para interações sociais via mídias vai cair também, né? As cobranças com a gente, enquanto pais, cuidadores, terapeutas, vai aumentar, né? Você não faz nada para mim, eu estou fazendo a mesma coisa, né? As movimentações físicas, né? O balançar na cadeira, fica balançando, balançando, deita, levanta, senta, levanta. Tudo isso vai começar a mostrar para a gente que algo não está normal, algo não está em equilíbrio. Ah, mas então meu filho é ansioso? Não necessariamente. Ele pode não ser ansioso, ele pode estar passando por uma ansiedade pontual, por momentos de muita ansiedade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar no terapeuta? Não. Conversa primeiro, por gentileza. Chama essa pessoa, fala, vamos conversar? A mamãe está percebendo que você está mais assim. Outras coisas que a gente percebe, o sono fica mais agitado, a dificuldade de dormir, a dificuldade de acordar, a dificuldade de fazer coisas que antes normalmente fazia, agora já está arrastando, né? Ou faz de qualquer jeito, quebra mais coisas, né? Em casa, não tem mais tanta paciência. Então, tudo isso vai começando a aparecer para a gente. As unhas aparecem roídas, né? O cabelo começa a ser puxado, né? E começa a morder a boquinha por dentro da boquinha, começa a mastigar a minha bochecha. Então, a criança, o adolescente, assim como todos nós, vamos dando sinais. A diferença é que quando a gente é adulto e tem um certo olhar para a gente já percebe. Nossa, eu nem estava comendo unha tanto assim, agora eu estou comendo unha, agora eu estou comendo mais, eu estou comendo menos, eu estou fumando mais, fumando menos, bebendo mais, bebendo menos. A gente já sabe. A gente sabe que tem algo que não está legal. Quem é que vai dizer para a criança que tem algo que não está legal se a criança e o adolescente estão ajustando comportamentos de acordo com o desenvolvimento que estão enfrentando? Então a gente vai ter que estar de olho, né? Meu filho está comendo demais, o que foi? Ai, mãe, estou agoniado. Então o João já sabe dizer, mamãe, estou ansioso, né? E ele mesmo fala, vou respirar. E aí minha mãe ensinou uma respiração específica de meditação do famoso mindfulness, né, Pedro? E aí ele já consegue fazer a respiração. Então eu falo, João, respira, né? E aí ele já para, já dá uma concentrada, inspira pelo nariz e fica, cheira a florzinha, sopra a vela, cheira a florzinha, sopra a vela. Então a gente vai percebendo e oferecendo algumas possibilidades de autoconsolo, de autoacolhimento, porque isso é deles. E aí sim, se eu não estou dando conta sozinho, mãe, eu não estou dando conta, eu estou muito ansioso. Vamos tomar um banho, né? Vamos conversar, vamos deitar um pouquinho. Você quer que a mamãe faça um carinho? Você quer um colo? Você quer um copinho de leite com açúcar, né? Quentinho. A gente vai oferecendo possibilidades de autoconsolo para ver se isso vai se acalmando. Às vezes é pontual. Tenho feito várias das coisas, tenho acolhido, conversado, meditamos, tenho uns relaxamentos no YouTube que são super legais, super fofos, para ouvir com crianças na hora de dormir, na hora da ansiedade. Mas, olha só, não está resolvendo. Bom, nessa hora a gente vai procurar uma ajuda, né, fora da família, que é a profissional de saúde mental, que pode ser um psicólogo, pode Então, eu ia ser perguntar justamente isso. Qual que seria a hora de recorrer a uma ajuda profissional? Então, mas o que você está falando, né? Depois que eu converso, que eu tento possibilidades, percebo uma persistência ali na situação, seria isso. mais ou menos, desculpa te interromper, mas acho que esse é um ponto que muita gente fica na dúvida também, então é até legal ressaltar para ver que horas que talvez seja importante eu recorrer a uma ajuda externa, uma ajuda profissional. É essa hora, Pedro. É a hora que a gente percebe, justamente por estarmos conectados com essas crianças e adolescentes, a gente percebe que o que nós temos feito, mesmo pedindo feedback, o que a mamãe está fazendo está legal, o que o papai está tentando está legal, né? Assim, o João teve muitas insônias durante a pandemia,
passou a não conseguir dormir sozinho, e aí agora ele já está bem melhor, né? Então, vitória. E aí eu fui trabalhando. João está em terapia, faz ludoterapia com uma amada, que é a Vanessa Lacombe, que eu adoro. E Duda faz terapia online também, com outra psicóloga, que é a Luísa. Então, assim, eles estão sob cuidados de terapeutas, né? Porque eu não sou uma super heroína, né? Assim, a gente às vezes até acha que é, porque a gente faz tanta coisa, mas a gente não é. E tem lugares onde o terapeuta vai conseguir entrar e nós, enquanto pais e mães, não vamos entrar. Ah, mas é meu filho, mas não, não é por isso não, gente. É porque justamente a gente está sendo super pai, super pagadores de boletos, super profissionais e não estamos dando conta de ser também super psicólogos dos filhos. Então, a gente precisa delegar esse lugar quando a gente percebe, muitas vezes na conversa com os nossos filhos, que a gente está percebendo que talvez fosse legal, uma vez por semana, assim, 50 minutinhos, você ir lá conversar com a tia Mi, você conversar com a tia fulana, com o tio fulano, tem brinquedos lá, tem jogos, né, e tudo mais. Vocês vão poder conversar e ter esse tempinho para poder fazer o que você quiser. E o que você não quiser fazer, você, né, não faça, não tem problema. Então, esse é o grande objetivo da psicoterapia. É um lugar para as crianças e adolescentes serem mais felizes. Né? Por que a gente fala mais? Porque quando eles não querem fazer, eles falam, mas eu já sou feliz. Eu já sou feliz, eu não preciso de terapia, eu estou ótimo. Não, tudo bem, você ficar mais ótimo ainda, né? Então, a gente vai chamar quando a gente questiona, acolhe, ouve e eles dizem, não está funcionando, mamãe. Papai, não está resolvendo, né? Tio Pedro, não está resolvendo. Eu vou falar com meu pai, com minha mãe, eu quero terapia mesmo. É isso, porque a gente vai ouvir isso, gente, de todas as crianças que a gente está cercando. Sobrinhos, filhos, clientes, alunos, né? E vamos combinar, as crianças e os adolescentes atualmente estão conseguindo se sentir mais, reconhecer questões e falar delas. Né, colocar um pouquinho mais para fora. Então, a gente pode pegar isso e poder levar para uma pessoa especializada, né, para um atendimento especializado, até para a gente poder respirar um pouquinho, sem carregar tanta culpa como a gente já carrega, né? Com certeza, e não precisar lidar com tudo sozinhos, né? E sabe que, Milene, uma coisa que eu fui percebendo, principalmente, eu fiquei vários anos trabalhando numa clínica de psicologia aqui em Brasília, e aí eu fazia muitos acolhimentos, né? Que é receber as pessoas, eu atendia também, mas encaminhava para vários psicólogos lá da clínica. E eu fui percebendo uma certa mudança, ouvindo até familiares e adolescentes, porque antes a gente tinha uma ideia, né, que, não sei se você sentiu algo parecido, que às vezes os pais tinham que fazer um esforço e convencer os filhos que talvez poderia ser uma boa, eles fazerem terapia, e aí tinha todo um movimento, não, vai lá, experimenta. Mas o que eu fui percebendo é que estava acontecendo mais o contrário. Às vezes os filhos adolescentes, teve um atendimento que eu me lembro, que foi muito interessante, que eu acompanhei a família, e a adolescente, a filha adolescente, se não me engano tinha acho que uns 15 anos, ela que chegou para conversar com os pais e perceber que, olha, eu acho que a gente está precisando de uma terapia familiar. Né? Então, eu achei isso muito rico, né? E eles, de fato, foram, e foi um processo muito interessante, mas aconteceu inúmeras vezes. Às vezes o pai ou a mãe chegarem lá, ou os dois, olha, minha filha ou meu filho está insistindo que ele quer fazer terapia. Então, ele conversou com um amigo, com uma amiga da escola, disse que está ajudando muito, que está sendo interessante. Então, ela insistiu tanto que eu estou vindo. Então, quer dizer, quase como se os filhos estavam insistindo para os pais que talvez seria uma boa eles terem um acompanhamento. E eu achei isso muito interessante, inclusive eu compartilhava dessa minha percepção com os pais, com as famílias, e achei um movimento interessante, muito, muito rico, né? E uma outra coisa que eu queria te falar, e teve junto com a pergunta de uma colega aqui, que falou assim, mas minha filha está muito no canto dela, está muito no quarto, né, mudou. E eu lembro que eu tenho uma irmã da minha avó, ela mora no Rio, e uma vez ela estava aqui em Brasília, ela veio conversar com a gente no almoço, e ela falou, Pedro, eu não sei o que está acontecendo com a minha neta, porque aí acho que ela tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Antes eu chegava lá com a minha filha, e era vovó, e vinha, sentava no meu colo, e a gente fazia mó farra. A última vez que eu cheguei lá, ela mal falou comigo, falou que queria ficar no quarto,
ela deve estar com um problema muito sério, meu Deus do céu, o que está acontecendo com ela? É, e, não sei, né? Às vezes vem uma mistura de ela tá com um problema muito sério, ou será que ela não me ama mais? O que está acontecendo, né? E aí a gente pode conversar um pouquinho, eu também quero ouvir a sua opinião sobre isso, mas eu fiquei brincando com ela, né? Que às vezes, talvez a maior preocupação é que se o indivíduo ali, o menino ou a menina, ao entrar na adolescência, não tiver alguma mudança no comportamento, talvez seja mais preocupante do que eventualmente ter mudanças, né? Seja essa de, sei lá, querer ficar mais no quarto, ter alguma coisa de dificuldade, buscar outras referências que não na família. Mas é óbvio que também, acho que tudo que você falou aqui tem a ver com estar atento, tem a ver com poder conversar, poder avaliar. Mas o que você acha sobre isso, né? Sobre uma mudança nessa transição, talvez, aí de infância e adolescência. Agora a gente fala muito de pré-adolescência, né? Já vi uma criança, sei lá, com uns 10 anos, falando, não, agora eu não sou mais criança, eu sou uma quase pré-adolescente, né? Então, às vezes, até nessas classificações aí, que também são meio, não são muito exatas. Mas o que você acha dessas mudanças, dessa questão do isolamento? Também, em que momento eu me preocupo, que momento eu respeito esse espaço, que momento que eu faço alguma coisa diferente, sei lá. O que você acha sobre isso? Tá, vamos lá. Bom, em relação a essas mudanças do adolescente, né, essa transição, ela vem acontecendo de uma forma muito orgânica, né? Cada criança, cada adolescente faz essa transição numa época da vida que dá conta, né? É uma questão muito mais de socialização, de realmente se adequar ao que está acontecendo, do que da gente colocar numa faixa de desenvolvimento objetiva e matemática, né? Então, de tal a tal idade é isso, de De tal a tal amanhã idade é já aquilo. mudou tudo, né? Como se fosse uma virada de chave. Assim. Sim, então é um desenvolvimento, por isso eu gosto muito das teorias de desenvolvimento que são mais fluídas, né? Que é vou ter que me virar. Ah, sim. Dá para me ver assim ou não dá para me ver assim? Não, acho que dá para ver sim. A gente consegue Dá para ajustar. Sim. Tá, né? Até porque o papo, a gente vai conversando, agora que eu vi aqui já são quase 10 horas também, então já até o momento da gente ir fechando, mas aí dá para se te ver sim, dá para te adaptar. Tá, eu vou deixar assim para ele ir carregando, porque já deu o alarme aqui de que tá com pouquíssima bateria. Enfim, essa história de Instagram também, né, da gente ter que falar pelo celular. Mas, enfim, a criança faz essa transição para a adolescência à medida que ela vai conquistando, né, percepção de si, né, construção de uma identidade. Então, muitas das vezes, é justamente nessa percepção de identidade que ela vai precisar se afastar das referências de pai e mãe. E aí, nessa hora de transição, é mais e mais importante que a parceria terapêutica, que esse terapeuta seja extremamente parceiro da transição e não mais um que vai dizer tá errado, não tá certo, você tem que respeitar seu pai, você tem que respeitar sua mãe, porque isso ele já vai escolher na escola, ele já vai ouvir na escola, vai escutar em casa, vai escutar dos avós, né? Até de alguns amigos também. Então é muito dolorido para os pais e para as mães. E vejam bem, eu não estou falando só como terapeuta, eu estou falando como mãe, né? Então, a Duda fez 15 anos no final do ano. E com 13, 14, eu experimentei muitas variações de luto, né? Então, é o luto mesmo de ver a minha criancinha indo embora, né? Se despedindo, experimentando outras companhias e me deixando de lado, né? Então, muitas coisas que a gente fazia, a gente sempre teve o dia de mãe e filha, para poder sair só as duas, né? E manter a nossa relação ali nutrida. E aí, muitas vezes, eu escutei ela falar, não, mãe, não quero hoje não, eu vou sair com as meninas, a gente vai no shopping. Eu falava, ai, velho, que coisa feia, eu, hein? Que meninas. E aí ela falava as meninas, né? E assim, teve os momentos mais dolorosos, de mais luto, porque são os momentos onde a gente fica querendo participar, querendo ouvir, querendo dar palpite, querendo dar conselho,
e nós sequer somos convidados, né? Então, nessa hora, grandes professores, grandes terapeutas, né? Grandes familiares que não são papai e mamãe, acabam fazendo um papel de companhia durante a transição, que ajudam muito o adolescente a chegar onde ele precisa chegar. Porque muitas das vezes os outros adolescentes que estão passando por isso também estão transicionando. Então, às vezes, vai dar briga, vai dar né, como que é que ela fala? Vai dar treta, né? Vai ter treta. Então, é uma movimentação de procurar um adulto que seja um porto seguro. E muitas das vezes, nós, enquanto pais e mães, estaremos ainda num olhar de reavaliação. O que que eu quero desse pai? O que que eu aprendi? O que que eu quero manter? O que que eu não quero manter enquanto pessoa? A adolescência vai chegar nesse lugar também. Então, a adolescência talvez seja a transição ou o rito de passagem mais significativo da nossa vida. Por isso que eu tenho uma admiração e um apreço pelos adolescentes que é sem tamanho, porque precisa de coragem, precisa de força, não é fácil, né? Na mesma hora que a gente é adolescente e precisa ser responsável, pai e mãe olham para a gente e falam, você não vai não, você não tem idade para isso. Então, é uma vivência de muitos lugares ao mesmo tempo, né? Haja empatia de pai e mãe, a gente também não dá conta. Então, é muito daquilo que eu te falei no começo, P, da gente ter a nossa criança e o nosso adolescente particular acolhido nas nossas terapias também, né? Por isso que é Sim. importante papai e mamãe fazer terapia, falar do que viveu, das dores que viveu, né? Das dores que escondeu e finge que não tem, para a gente poder estar inteiro quando a gente vai acolher nossas crianças e adolescentes em casa também, né? Veja bem Colocar essa máscara na clareza. gente também, né? Naquela ideia do avião, né? Isso. É a coisa do avião. Bota a máscara em você primeiro, respira bem para você ter energia para botar máscara no seu filho, porque senão nem nele você vai ter energia para colocar, né? Se nutre para depois você ter nutrição suficiente para dividir pelos teus amores, né? Isso sejam filhos, sejam parceiros, sejam colegas, né, alunos, a gente precisa estar bem nutrido para nutrir. Então, é uma movimentação de sabedoria organísmica mesmo, né? Essa adolescente, por exemplo, que te falou, quero a sessão com os meus pais, né? Quero fazer terapia de família. Esse movimento é extremamente sábio. Muitas das vezes é a criança e o adolescente que vão fazer o alarme do que está errado dentro da família, do que está dando problema, do que está prejudicando, atrapalhando, desequilibrando, né? Então vale muito a pena a gente ficar atento à sabedoria que a criança e o adolescente trazem para a gente também. Eu vi que o Leandro perguntou aqui sobre essa história da terapia, né? Que qual é a hora de juntar todo mundo, né? Então, assim, é a hora que os nossos clientes falam, né? Por exemplo, a sessão devolutiva que eu faço com os pais, às vezes o cliente fala, eu quero participar da sessão. Claro, a sessão é sobre ele, minha gente. É dele. Ele quer se posicionar, está se sentindo autônomo o suficiente para poder se colocar também. Então, é uma movimentação de devolução, né, desse lugar da criança, desse adolescente, como pessoa igual a nós. Porque a gente tira esse lugar deles, né? A escola tira, muitas vezes a sociedade mesmo tira, né? A criança não entende nada. O que que você entende disso? Eu entendo do meu jeito de entender, ué. Eu tenho 5 anos, entendo do olhar de 5 anos, né? Mereço E tanto muito mais do que a respeito gente quanto o imagina, né? olhar de 40. Hã? É. E muito mais do que a gente imagina, né? O quanto que a gente vai se surpreendendo também e aprendendo, né? Se a gente tira esse tempinho, né? Bom, Sim. E Milene, é uma olha, movimentação de permissão também, né, Pedro? A gente sim, permite que seja acolhido e, enfim. é. Olha, Milene, eu queria muito assim te agradecer e quero passar até uma dica, pessoal, já estouramos aqui o nosso tempo, 10 e pouco, imagino que você também tem coisas para fazer aí, mas eu queria passar, inclusive, uma dica para você, se você chegou aqui, até aqui, e o pessoal está falando, às vezes eu me atrasei, mas eu acho que você trouxe uma riqueza aqui, acho que esse papo foi tão rico, que eu aconselharia depois o pessoal sair para fazer uma caminhada, coloca lá no Spotify o Fala Ansiedade, assiste aqui de novo, respira, porque essas coisas, elas
a gente vem trouxe um monte de coisa nessa conversa, mas eu acho que às vezes até para assentar isso, quem está vivenciando esses desafios, seja consigo mesmo, seja com as crianças ao redor, eu acho que vale a pena depois escutar com o coração de novo, e às vezes buscar uma inspiração, às vezes na hora que vem uma situação que você fica ali, meu Deus, eu não sei o que eu faço, né? Então eu acho que foi muito rico, eu quero de verdade te agradecer. Pessoal, valeu a pena aqui, a Sandra já está falando aqui, é sensacional, o Renê, ela é incrível mesmo, o pessoal agradecendo, que bom, que bom. Eu falei que ia chamar uma pessoa especial aqui para falar sobre o tema, tá vendo que eu não estava exagerando, né? Então, Ah, que eu quero bom. muito te agradecer, queria saber como é que talvez o pessoal poderia, de repente, te encontrar, talvez buscar, não sei, te acessar de alguma forma, talvez qual seria a forma mais fácil. E queria muito te agradecer pela sua generosidade, pelo seu tempo, te dar os parabéns aí pelo trabalho tão bacana que você tem feito. Então, como é que o pessoal te encontra? Como é que o pessoal te acha? Bom, para me encontrar pode ser pelo perfil do Instagram, @ludoterapia. A gente tem uma página do DIBS, Instituto de Ludoterapia, no Facebook também. Pode me escrever, tem no Google, tem meu telefone, tem. Opa, travou um pouquinho aqui, mas o pessoal comentando muito aqui. Valeu, amei, gratidão, bom, gratidão, gratidão. E a Milene, inclusive, colocou, né, que para encontrá-la é @ludoterapia. Ela acabou caindo aqui, mas era bem na hora que a gente já estava se despedindo mesmo. Então, gente, tudo de melhor para vocês. Até a próxima. Beijão.